E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para aquele momento aí de perguntas e respostas. Vou tentar responder algumas perguntas aqui dos inscritos do canal. Não sei se vou conseguir responder a contento, mas eu vou tentando aí, né? Enfim, e a primeira pergunta aqui foi mandada pelo Black Death BR, inscrito aqui do canal. E ele pergunta assim: a gente vai lembrar das nossas famílias? A pergunta dele está naquele contexto lá sobre o céu, sobre a nossa vida no céu. Se quando estivermos lá no céu, vamos lembrar uns dos outros, ou vamos lembrar, enfim, daqueles que não foram para o céu, enfim, nós teremos esse tipo de lembrança. E vejam só, não existe nenhuma razão para estarmos no céu e não lembrarmos disso, não lembrarmos uns dos outros, ou não nos reconhecermos lá no céu. Enfim, com certeza nós vamos lembrar quem éramos na terra, o parentesco que tínhamos, se éramos parentes, se éramos amigos, enfim. Há um texto na Bíblia que eu acho bem interessante que diz assim, Mateus 8:11: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Segundo o texto que nós vimos, nós vamos reconhecer lá nesse momento que vai ter lá uma ceia, uma grande festa que vai ser dada para todos nós, e vamos reconhecer esses personagens que foram muito importantes na história bíblica, Abraão, Isaque e Jacó. Vamos reconhecer também outros personagens e com certeza também vamos reconhecer uns aos outros. Aqui na Terra nós temos um certo grau de inteligência e eu imagino que no céu isso vai ser muito elevado. Não há porquê lá não reconhecermos ou não sabemos, quem é você, quem era você lá na Terra. Não há razão, nós já somos inteligentes aqui e seremos muito mais lá, teremos capacidade de ter um conhecimento muito além, muito mais avançado daquilo que temos aqui. Quando olhamos para certos textos da Bíblia, isso só vem a confirmar que vamos reconhecer uns aos outros. Por exemplo, Lucas capítulo 16 vai contar a parábola de Lázaro e o homem rico. E diz lá o texto que o homem rico estava em tormento, ele olha ao longe, ele vê Lázaro no seio de Abraão, percebe que ele reconhece que era Lázaro, ele pede ao pai Abraão que mande Lázaro, que venha até o lugar que ele estava, que molhe lá com a ponta do dedo lá a sua língua para ver se refresca um pouquinho, para ver se ele não fica lá em tanto tormento assim. Então veja, ele reconhecia quem era Lázaro. E outra coisa, ele até pede ao pai Abraão que envie Lázaro à terra para que ele pregue, porque ele tinha 5 irmãos que estavam na mesma situação, nas mesmas práticas de pecados, na qual levou o homem rico para um lugar de tormento. Ou seja, ele tinha conhecimento daqueles que ficaram na terra. Então não há razão para acreditarmos que não vamos reconhecer uns aos outros. A Bíblia diz que quando chegarmos lá no céu, Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Ou seja, a vida que Deus vai nos proporcionar no céu é uma vida tão boa que não vamos mais sofrer ou sentir tristeza por conta da vida que vivemos aqui na terra. Então o que nós temos que entender? Nesse momento que Deus enxugar as nossas lágrimas, não é que Deus vai apagar as lembranças ruins que tivemos aqui na terra. Pelo contrário, nós vamos lembrar, mas vamos ser tão gratos e tão felizes por conta da vida que Deus está nos proporcionando no céu, que a vida do passado, a vida da terra, não será mais uma tristeza. Outra coisa que a Bíblia também nos diz lá no livro do Apocalipse é que nós vamos louvar a Deus pela salvação dele. Ou seja, nós vamos saber que na terra nós éramos perdidos e merecíamos o inferno, mas que Cristo nos salvou. Então nós vamos louvá-lo por essa salvação. Ou seja, no céu teremos lembrança de tudo, da vida que vivemos na terra, e com certeza vamos lembrar também das pessoas que convivemos aqui. Temos uma outra pergunta, veio aqui de JP Gamer. E antes quero mandar um salve aí para o JP Gamer e toda a galera aí do Rio Grande do Sul que está curtindo aqui os nossos vídeos. Abraço aí para todos vocês. E ele pergunta assim: uma dúvida, um pastor é um teólogo? Olha aí a pergunta do cara, um pastor é um teólogo? E assim, a resposta é nem sempre. Nem sempre um pastor será um teólogo. Uma coisa é ser um pastor, outra coisa é ser um teólogo. Pastor é aquele que cuida de vidas, é aquele que ama cuidar de pessoas, que se dedica, né, seja de forma ministerial, fazendo parte de uma igreja, ou até mesmo que ele não seja pastor de igreja, mas é um pastor por cuidar de pessoas. Já um teólogo é aquele cara que se aprofundou, estudou a palavra mais a fundo, enfim, e tal. E por isso, né, entende-se que ele está mais apto a ensinar as outras pessoas, porque ele é um teólogo, ele se aprofundou. Agora, por conveniência, é interessante que o pastor seja ao mesmo tempo um teólogo, porque ele é um cara que, em tese, né, tá à frente de uma comunidade, à frente de vidas, tá cuidando de um monte de gente, e aí nesse cuidar vai surgir questões, perguntas, enfim, e como teólogo vai ser bem bacana, né, que ele consiga responder à luz da Bíblia, né, e não apenas com achismos, teorias, enfim,
impossível, ou às vezes nem saber responder e dar qualquer resposta é maluca. Então a teologia é muito importante na vida de um pastor. Então, por conveniência, é interessante. Agora, quando se fala de um teólogo, veja bem, teólogo não é aquele que apenas passou por um seminário ou por uma faculdade teológica, enfim, não é bem assim. Eu estudei, eu fiz a minha graduação, eu passei pela academia, sou formado também em teologia, porque eu queria isso para minha vida. Mas eu não estou aqui dizendo que para ser teólogo tem que passar por isso. Teólogo é aquele que estuda. Existe um monte de pessoas que são bem aprofundadas mesmo nas escrituras, nunca passaram por um seminário ou por uma faculdade de teologia, mas sabem muito e manjam muito. Agora, eu aconselho que todos aqueles que têm desejo de aprender mais sobre a Bíblia, eu aconselho ou que façam um seminário ou uma faculdade de teologia, eu aconselho que todos vão por esse caminho, mas eu não estou dizendo que para ser um teólogo tem que necessariamente passar por isso. E também aconselho aqueles que são pastores, mas não têm teologia, façam, é bom, é bacana, enfim. Não é que você dependa disso para ser um pastor. Uma coisa não tem a ver com outra, é só uma questão de conveniência. Uma outra pergunta que foi feita: Judas já nasceu predestinado a trair Jesus? Eu acho essa pergunta muito interessante e ela é uma daquelas perguntas que não tem uma resposta clara nas escrituras, não tem um texto que vai dizer assim, claramente, com todas as letras, sim, Judas é um cara que foi predestinado a trair Jesus ou não. Eu, particularmente, eu acredito que o que foi predestinado foi a função de traidor. Isso eu creio, isso eu vejo claramente, que a função de traidor tinha que ter um traidor. Eu só não consigo ver que tinha uma pessoa em específico, no caso Judas, tinha que ser Judas o traidor. Eu não consigo entender dessa forma, eu não acredito assim, mas a função de traidor, eu vejo vários textos na Bíblia que mostram, que falam sobre isso. Então, poderia ser Judas, mas poderia ter sido outra pessoa. Mas naquele contexto, naquele momento ali de Jesus, Judas foi o cara que se encaixou, que entrou ali no grupo, fez parte dos 12 e com isso se tornou ali o traidor de Jesus, porque a sua índole, o seu caráter, enfim, muita coisa nele já o inclinava para isso. Mas eu não vejo assim nas escrituras que não, foi Judas, tinha que ser Judas e pronto, não podia ser outra pessoa. Eu não tenho nenhum problema, tipo assim, Judas sim, ele foi o cara predestinado por Deus para ser o traidor. Eu não tenho problema em aceitar isso, em acreditar. Isso não causa em mim problemas teológicos do tipo, então se foi Judas, o cara que foi predestinado a trair Jesus, então Judas não tem culpa, ele é uma vítima, ele não pode ir para o inferno. Eu não tenho esse tipo de pensamento, porque se eu encontrar na Bíblia dizendo que foi Judas sim, ele foi predestinado a trair, então ele é culpado sim, ele tem culpa. É porque a minha mente finita, a minha mente limitada, não consegue compreender todos os desígnios de Deus, todas as verdades contidas em Deus. Então, hoje eu não consigo entender, mas eu acredito que lá na eternidade, caso Judas tenha sido um predestinado, Deus vai explicar pra gente, vai mostrar sim, que ele foi um predestinado e ele merecia sim o inferno. Então, eu não tenho esse tipo de problema. Eu só não aceito essa tese porque eu não encontro embasamento bíblico suficiente para dizer sim, Judas foi um predestinado a trair Jesus. Mas, quem sabe, com um pouco mais de estudo, de repente eu mude aí de opinião e voltarei aqui, né, caso eu mude de opinião, para dizer, pessoal, antes eu pensava assim, mas agora eu penso que Judas sim foi um predestinado. Até aqui, o que eu acredito é que a função de traidor, isso sim, foi algo predestinado desde os tempos eternos, mas não uma pessoa em específico. Então é isso, pessoal, busquei responder algumas perguntas, não sei se a resposta foi satisfatória, enfim, se você também tem suas dúvidas, deixa aí nos comentários a sua pergunta, manda pra mim lá no Instagram também, que eu trago pra cá, tento responder pra vocês. Não esquece de deixar o seu like aqui no nosso vídeo, deixar os seus comentários, se não for um inscrito, se inscreve aqui no canal, muito bom ter você aqui conosco, grande abraço e até a próxima, valeu!